Desculpa perguntar, o senhor está com quantos anos? 74. Tudo isso? Já? E eu digo, todo mundo tem 400, fui na Xuxa. Ah, eu vi, eu falei, meu Deus, tem que ver esse programa. Quantos anos você tem? Eu falei, eu estou com 400 anos. A idade que faz uma voador. Ninguém gosta da ideia, né? Eu sei quando a pessoa, quando é um caso de igreja, assim, agora diz que ninguém gosta de dizer, mas é bom saber que o senhor está parecendo muito menos. Só a televisão tem 50 anos. O senhor começou na televisão quando? Garoto, com 18 anos. É? Em que época? Em 1950, 49. Ah, é quando a televisão abriu com assistir? Tem 70 filmes. É mesmo? O senhor começou como ator? Sempre fui ator. Filmei no México, filmei nos Estados Unidos, filmei na França. No Brasil, eu fiz 40 filmes aqui. Aí o senhor começou a filmar... Aqui, como ator de cinema. Um ator de cinema. Aí o senhor fez... Olha quem é meu fã ali. Segunda atitude. Garotinho, mulher dele e eu. Que legal. Tá vendo? Ele é meu fã incondicional. Rosemary. Rosemary. Sou o pai do carnaval. Isso tem muitos anos, não? Não, isso aqui é recente. Esse foi esse ano. Esse ano. Isso aí foi esse ano, certo? Do garotinho. Rosemary, impressionante. O tempo passa, continua bonita demais, né? É, igual. Impressionante. É. Sempre fui fã. Minha amiga ela. Mas aí o senhor começou como ator. Como ator. Se eu faço um relato da minha vida. Ah, então seria bom. Vamos mandar abraço. Tá pronto. Bom, a minha vida artística começou em 48, quando eu fui convocado por um amigo chamado José Carlos Bulli para participar de um filme. Eu achei até graça, que eu nunca fui ator, nem tampouco nunca tive nenhum curso de arte dramática, mas felizmente quis Deus assim, e Jesus me pensou, me colocou lá, e eu fiz vários filmes com Oscarito. O Barnabeto Tu És Meu, O Meio Bicheiro, Nem Sassana da Lila, Mataram Correr, Guerra, o Samba, Vamos com Calma, depois do Quando, uma série de filmes atlânticos. Dali fui para o México, fiz um filme, fui o primeiro ator brasileiro a fazer filme estrangeiro. Fiz dois filmes americanos e um mexicano. E em 56 eu fui embora para o México. Passei lá 10 anos. Fiz 10 filmes. Algum chegou aqui? Chegou vários. Chegaram vários. Chegou 800 léguas no Amazonas. Chegaram Canções Unidas com Pedro Vargas. A Capoquinha com Maria Antonieta Pons. Última Luta com Libertad Lamarque. E os de Tarzan, que eu sou protagonista, não vieram porque eram produtores independentes e não tinham distribuição no Brasil da Pelmex. Aí voltei para o Brasil e, talvez induzido pelos amigos, pela juventude, eu resolvi fazer uma viagem daqui à América do Norte numa Kombi. E fui daqui aos Estados Unidos numa Kombi, onde eu trabalhei lá durante 5 anos. Isso só volto, isso em 61. Digo, só volto quando eu fizer um filme. Trabalhei num filme lá chamado The Great Story Ever Told, a história jamais contada. Daí, digo, bom, agora posso voltar. Em Hollywood? Em Hollywood. São os poucos atores brasileiros que tinham o Green Card e o Screen Actors Guild. Lá voltei para o Brasil, voltei para o elenco da TV Rio, Noites Cariocas. Aí criaram a imagem do Capitão Atlas, que era um herói da Rádio Nacional. Daí eu fiz 2 anos. E comecei a perturbar a audiência da Globo. Mas a TV Tupi, sabendo disso, mandou me contratar. Eu estava fazendo um filme chamado Tesouro de Zapata. Esse filme me deixou com uma imagem ruim. Eu tinha uma imagem sujo, barba grande, fazia um bandoleiro mexicano. Eu fui contratado por sugestão do velho Carlos Imperial, e que em paz descanse, já apareceu. Aí fui para a TV Tupi fazer o Capitão Asa.
Mas o Capitão Asa, ele não tinha esse nome. Havia na Globo um programa, tomei rouco. Havia um programa na Globo chamado Capitão Furacão. Ah, eu lembro. Eu via menos Capitão Furacão do que o senhor. O Capitão Asa dava espaço vago na TV Tupi. Aí me contrataram. Em que ano foi esse? 66. 66. Para fazer um programa sobre crianças. Como eu já havia feito filmes no México, com o Tarzan. Como eu já tinha feito na TV Rio, programa infantil, Capitão Atlas e Périx do Amaral. Eu então me ofereceram um bom dinheiro na época, contrato de 2 anos, e eu fiz. Só que não tinha o nome do programa. Como ia se chamar o nome do programa? Aquela luta. E o Maurício Sherman era o diretor. E o Vianinha e o Paulo Ponte, que eram do grupo de criação da TV Tupi, resolveram buscar alguém que pudesse informar. Começaram a procurar o nome de Capitão Ventania, Capitão Thunderbird, Capitão Motor, Capitão Hélice, até que resolvemos ir à aeronáutica. Isso por causa do Capitão Furacão, né? Isso, para combater o Capitão Furacão. Uhum. Mas aí o Paulo Ponte disse, escuta, mas se o Furacão representa a Marinha, por que nós não vamos procurar a aeronáutica? Ver se a aeronáutica dava apoio. Aí fomos lá e encontramos o Coronel Fish, F-I-S-H, eram Relações Públicas. Ele disse com muito prazer, só que eu espero que você não fique 2 meses no ar, ele está agradável. Eu fiquei 17 anos. Bom, aí começamos a pedir a ele informações de nome de pessoas. Dessas pessoas, o Maurício Sherman, muito inteligentemente, perguntou a ele se havia algum herói da última guerra da FAB. E tem o Capitão Asa. Quem é o Capitão Asa? O Capitão Asa era o Coronel Adalberto Azambuja. Mas ninguém chamava de Azambuja. Todo mundo chamava de carinhosamente de Capitão Asa. O Asa, vem cá, Asa, vem cá, Asa. Então, isso não pegou muito. Todo mundo conhecia o Capitão Asa na FAB, na época da guerra. Aí o Maurício perguntou ao Coronel Fish se nós poderíamos usar esse nome. Ele respondeu, depende da família. Eu dou o telefone da esposa dele, você fala com ela. Aí o Maurício ligou para ela e ela disse, não, vai ser muita honra. E o nome do nosso filho sendo interpretado por um ator na televisão. E assim foi feito. Mas esse nome Asa criou uma polêmica muito grande, porque a minha finalidade era chegar às escolas públicas. Aí o Asa estava com Z. E Asa com Z, não é Asa com S, substantivo. E você, era bom que cada vez que eu me perguntava, eu tinha que dar uma aula, dizendo que Asa não era asa substantivo de avião, nem de passarinho. Era Asa de Azambuja, o grande herói brasileiro. E assim foi feito. Eu fiz inúmeras campanhas com a Marinha, inclusive com a Marinha, né? A Marinha me chamou dizendo que se eu tinha alguma coisa contra ela. Não, pelo contrário. A Marinha sempre foi muito fidalga, a mais antiga Força Armada do Brasil. Mas o senhor nunca falou bem da Marinha. Eu nunca falei porque ninguém me perguntou. Eu represento a Força Aérea Brasileira. E a Marinha é o Capitão Furacão. Ah, mas ele tem medo da Marinha. Ele tem medo do mar. Eu digo, olha, e eu quero inclusive te pedir um auxílio. Você pode fazer uma campanha para nós? E eu bolei uma campanha de participação da Marinha e do litoral brasileiro e da população ribeirinha. Nesse concurso eu botei 18 mil crianças que fizeram o concurso. Dos 18 mil, 18 foram convocados, premiados, para ir comigo de navio daqui a Manaus. Se não der, até eu estava nessa época.
eu fui com eles, com as crianças, fui daqui a Manaus parando em todos os portos. Voltei e a Marinha me deu assim uma atenção muito grande. Deixou um helicóptero comigo, helicóptero esse que era comandado por um tenente, capitão-tenente, e hoje é um almirante, porque me levou para a igreja. Contei tudo isso para dizer a você, Camilo. O almirante Paulo Daldegan. Isso em que ano? Que eu fui para a igreja? Isso. Há 3 anos. Ah, 3 anos. Eu já tenho 3 grandes igrejas. Quer dizer, o senhor... batizado. O senhor... Sempre fui católico. E lá atrás, quando o senhor conheceu o almirante, isso Capitão-tenente. Ele era capitão-tenente. Capitão-tenente. Bom, aí segui minha vida, fiz o Capitão Asa até o fim, até a Tupi acabar. Depois da Tupi acabar... Tupi acabou em... Nossa, 79. 79? O senhor fez o Capitão Asa até a 79, é. Aí acabou a Tupi e eu tinha umas terras lá em Penedo. E eu era também delegado da Polícia Federal, de Investidura Federal. Por muitos anos eu trabalhei com Getúlio Vargas. Eu entrei para o cinema porque justamente por isso. Eu tinha um corpo privilegiado. Eu lembro. Eu andava de motocicleta, fazia pirâmide de motocicleta. E o Getúlio gostava muito de mim. E eu trabalhei com o Getúlio Vargas há muitos anos. Aí depois acabou. Getúlio morreu, acabou por especial e nós ficamos com agentes federais. E eu sempre fui chamado para ser relações públicas de gabinetes. Fui até o final, até me aposentar. Estudei direito, me formei, fui delegado. Isso paralelo ao trabalho com a trabalho com a sempre. Nada um prejudicou, nada um. É sempre um paralelo. Sempre houve um meio de conciliar dois, reconciliar. Daí, na televisão fiz campanhas memoráveis, como a estátua de Santos Dumont, e não tinha estátua de Santos Dumont no Brasil. Isso foi ideia do coronel da Aeronáutica, chamado Mário Sobrinho do Menec. Mário Sobrinho do Menec me chamou e perguntou se eu poderia realizar um sonho dele, fazer uma estátua de Santos Dumont. Ele viu uma igualzinha lá uma republiquetazinha da América Central, El Salvador. Lá tem uma estátua. O senhor quer trocar de lugar por causa da qualidade? Não, tá bom. Aí que fiz uma campanha muito grande. Me ajudou o inesquecível, me ajudou muito o inesquecível ministro Camargo Filho. Eu botei ele como presidente da comissão pró-estátua. Desse desafio, eu fui à França 3 vezes com as crianças, mostrar à criança onde Santos Dumont voou pela primeira vez, no Brasil, dirigível, depois no Bagatelle, em Bagatelle lá com 14 bis, Demoselle, e voltei ao Brasil e comecei a fazer campanha de visitação às escolas públicas. Nós saberíamos que isso daria um ibope muito grande. Isso foi em paralelo com o Capitão Asa, né? Capitão Asa. Capitão Asa. Aí fizemos uma visitação a todas as escolas do Estado. Quando eu chegava, as crianças cantavam minha música. Né? Pois é, era isso. O senhor tem gravado essa música? Tem. Eu vou querer depois, dá para o senhor tocar, eu vou registrar aqui. Não dá para botar no boletim. Tá. Mas isso para mim vai ter um valor enorme. Tem. Eu te presto o CD. O senhor tem CD? Tem CD. E leva na igreja? Você leva na igreja, você me dá de volta. Só tenho esse. Bom, então, esta visita às escolas me deu uma audiência muito grande. Mas, infelizmente, por falta de administração, após o falecimento do grande jornalista, fundador da televisão brasileira, Assis Chateaubriand, grande comunicador. O falecimento dele, o condomínio acionário da Rede Tupi caiu em falência total. Né? Eles não pagavam imposto de renda, pagavam IPS, e o governo cobrando até um dia que resolveu dar a falência e fechar o canal, caçar o canal. Eu até fiz um apelo muito grande na época, mas não adiantou nada. Mas saí
o sentimento de dever cumprido. Aí fui tomar conta do meu hotel, que eu tinha em Penedo. Eu tinha uma casa grande em Penedo. Essa casa em Penedo, e eu sempre católico e devoto do Menino Jesus de Praga. Fiquei lá há muitos anos, fiz um hotel, levei o Roberto Carlos para cantar lá de graça. Tem a placa até hoje lá. Quem for Penedo vai ver o hotel, meu hotel que foi do Capitão Asa. O hotel? Tá. Era o hotel do Capitão Asa. Agora Tá, chama-se. hotel do Capitão Asa? Agora chama-se. Pousada Soares. Pousada Soares. Ela foi minha durante 20 anos. Depois que eu perdi a minha companheira, eu vendi. E vim para o Rio. Vim para o Rio, comprei esse apartamentinho aqui. Sou sócio do Yacht Club, tem meu barco de pesca, que é o que eu gosto de pescar. Tem minha moto, que eu gosto muito de moto. Meu carrinho. Tem minha vida. E um dia nadando, aí é o principal. Um dia nadando na piscina, numa manhã, eu vejo um senhor de cabeça branca me acenando, me cumprimentando. Aqui no Yacht Club? E eu não sabia quem era, porque eu estava sem óculos. Quando eu coloquei os óculos na subida da escada, aí eu reconheci que aquele senhor de cabeça branca que me saudava, nada mais era do que aquele capitão-tenente que voava comigo de helicóptero da Marinha, o capitão Paulo Daldegan. Aí ele me deu um abraço muito grande. Wilson, que saudade, quanto tempo. Nós pousamos em tantos lugares bonitos aí, fomos a tantos orfanatos juntos. Ele era membro da igreja da Oliveira. Aqui em Botafogo? Aí ele viu no meu peito os 5 cordões de ouro. Cada cordão tinha uma medalha. Uma imagem de São Jorge, em homenagem à minha mãe, que nasceu no dia 23. Uma homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe, que eu não sabia, mas eu tinha a impressão que foi ela que me ajudou até chegar ao México. Eu fui de carro até os Estados Unidos. Tinha imagem de Nossa Senhora Aparecida, Jesus crucificado e Nossa Senhora Aparecida. Eram 5 medalhas. Ele aí me perguntou: por que você usa essa medalha no peito? Eu uso porque eu sou católico. Se eu te der 5 capítulos da Bíblia, você lê? Lê, eu leio, mas eu não tenho Bíblia. Depois me deu uma Bíblia, eu vim para casa, li a Bíblia. Eu sou bacharel em Direito, sou professor de Direito Penal da Academia de Polícia. Eu nunca assimilei nada que não fosse bom. Depois de eu ler Deuteronômio, depois de eu ler Êxodo e outros grandes profetas, naturalmente, lendo os prefixos, os capítulos e os versículos que ele me deu, eu certifiquei que eu estava 70 anos somando 8, 8, 17. Que eu estava errado. Que eu não podia nunca deixar de amar a Deus para amar um santo qualquer que é feito pelo homem. Para mim foi uma aula que eu recebi. E é verdade. Quem constrói uma medalha e diz que São Jorge, São Judas, São Lázaro era assim, faz aquela imagem e vende de ouro. Faz o comércio e vende e o fiel compra. Então aquilo para mim foi uma aula. Realmente está escrito na Bíblia que não idolatrarás a imagens nem esculturas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Não deverás nunca fazer esse tipo de... E uma série de outros capítulos que eu me convenci e falei com ele: eu quero conhecer uma igreja. Ele me levou a 8 igrejas. Não gostei das 8. Fui até a Assembleia de Deus. Fui até Testemunho de Jeová. E outras mais. Presbiterianas. Batista. Não gostei. Um dia, um domingo, ele perguntava sempre: gostou? Eu falei: não.
que eu procuro. Aí um dia ele foi e me levou na igreja pentecostal de Nova Vida de Botafogo. Eu entrei um domingo, silêncio, santuário lotado. Eu me sentei com ele nas primeiras filas. De repente me entra o senhor, um cavanhaque, aspecto jovem, agora envelhecido, os cabelos brancos, uma camisa roxa. E ele entrou dizendo: olá, irmãos, na paz do Senhor. Hoje estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, para que possamos juntos clamarmos pela sua presença. Que ele disse: quanto mais de 3 pessoas se reunirem e falarem no meu nome, eu estarei presente. Aí o irmão Davi subiu, começou a tocar um órgão, um teclado, umas músicas muito bonitas, sacras. Era o Roberto Macalester que o Não, não. Walter. Ah, era Walter. Filho dele. Ah, sim. Roberto já era falecido. Já era falecido. Era o bispo Walter Macalester. E eu comecei a olhar aquele homem. Olha, eu convivi com um dos maiores locutores, eu convivi com um dos maiores animadores de auditório, como o Silvio Santos, como o J. Silvestre, Flávio Cavalcante, Chacrinha, Ayrton Pelingeiro, muitos compositores, muitos animadores, muitos locutores. Luiz Bonfá, o Luiz Jatobá, uma série deles. E eu, naturalmente, sabia quem falava bem, sabia quem se comunicava, sabia quem transmitia. E eu fiquei atento nas palavras quando ele pregava, o bispo Walter. Eu tenho a maior admiração por esse homem. Aí o Daldegan disse assim: Wilson, e me deu um lenço. Eu digo: para quê? Você está envolto em lágrimas. Ele me tocou tanto no coração, o bispo Walter, que eu olhei para o Daldegan e disse: Daldegan, essa é a igreja que eu vou ficar. E fiquei lá, fui batizado pelo pastor, meu irmão querido Eduardo, que está lá no Recife agora. Eduardo de Barba? É barbado. Ah, sei. Ele me batizou, que agora foi embora. Amigo. Isso, Grande amigo meu. Grande amigo. Ele e a Ana, a esposa dele. Eu já tinha um plano nessa época de fazer um trabalho para as crianças da igreja. Daí comecei a frequentar, nunca mais faltei. Se eu fui toda a minha vida, na igreja católica, em 10 missas, acho que foi muito. No entretanto, há 3 anos que eu não falho. Quando eu não vou aqui, eu vou na Filadélfia, na América, eu vou em Nova York, eu vou na Califórnia, leva até o nome do bispo, procuro lá alguém que ele conheça. Eu fui na Polinésia Francesa, numa igreja pentecostal. Que legal. Fui no Havaí, fui em Cuba. Bom, igreja em Cuba? Pentecostal. Deve ser interessante. Então eu tive esse contato todo e nunca mais faltei. Daí um dia eu me lembro que o bispo Márcio, que eu tenho uma admiração muito grande, por ser um homem intelectual, um homem de Deus, um homem profundo conhecedor da religião, é um teólogo, na minha opinião, um homem que me deixa muito feliz, que eu sinto muito as suas pregações. Ele é um perfeito, um homem que sabe inflexionar, sabe dizer bem, ao ponto de nos atingir no bom sentido, carinhosamente. Então aí um dia ele falou que precisava de que os irmãos colaborassem na igreja, que fizessem algum trabalho naquela casa que é a casa do Senhor. O que eu poderia fazer? Eu pensei. Depois da introdução, não tem jeito, sem fazer nada.
ficar na portaria recebendo as pessoas? Também não sei. E no estacionamento? Ficar na segurança? Aí procurei, o bispo, eu tenho uma ideia. Disse, qual é a ideia? Passa para o papel. Eu subi no quarto andar, chamei a Cátia. Ô Cátia, me ajuda aqui. E senti a presença do Espírito Santo. Ele escreve aí. Campanha da Criança de Jesus. Da Igreja de Cristo. Então, eu e o Sobiano, popularmente conhecido no mundo exterior como animador de programa infantil, venho a apresentar nessa igreja a seguinte proposta: levar as crianças da igreja a visitar as seguintes instituições. Força Aérea Brasileira, levar as crianças a visitar os aviões que eram parte da última guerra, da penúltima guerra, seus heróis lá no Campo da Fumaça. E lá teremos um lanche e vamos conseguir ônibus para levar as crianças e batedores. Depois iremos para a Marinha. E na Marinha nós iremos visitar o porta-aviões São Paulo, que é a mais nova conquista do Brasil. Lá também teremos lanche, teremos batedores, teremos ônibus para conduzir as crianças. Iremos também ao Maracanã e vou levar as crianças no centro do Maracanã, do gramado, onde eu sei que ninguém consegue entrar lá. É complicado mesmo. Mas eu entrei. Eu soube. E essa foto está lá. Inclusive coloquei isso. Nessa época, esses registros eu fiz. Fui eu mesmo que redia. Eu só pegava a informação e transformava isso. Daí, depois de muita luta, que eu achei graça, né? E por sorte eu conheci antes a dona Rosinha, e ela disse que era minha fã. Eu estou com as crianças na entrada do túnel ali do Maracanã para subir no gramado, que eu disse às crianças que eu ia fazer um círculo e eu ia orar no meio do coisa. Vou te mostrar a foto agora. Quando eu cheguei na subida, veio um senhor, que é administrador lá, e disse, não pode entrar. Você pode entrar aqui só. Agora, no gramado não pode, porque ele é terceirizado. E há um diretor desse órgão que cuida do gramado. Mas eu tenho ordens. O superintendente, não, o superintendente aqui do Maracanã não manda aqui. Digo, mas eu posso telefonar? Você pode. Eu liguei para a dona Rosinha. Onde é que você está? Eu estou no Maracanã. Aguarda aí. O telefone toca do senhor que estava me colocando obstáculos. Ele só dizia, sim senhor, sim senhor, sim senhor, era o governador, sim senhor, olha, já pode entrar. Aí entramos colocando a criança no meio do círculo, brinquei com as crianças e fiz uma oração ali. Daí nós fomos para 4 programas, Jardim Zoológico. Levamos todas as crianças, 96 crianças do Vidigal e as crianças de Botafogo. Foram 3 ônibus. Ele chama o senhor de seu Wilson? Capitão Asa? Não, ninguém me chama de Wilson, não sei porquê. Então, engraçado é que nós visitamos e eu parava com as crianças em todas as jaulas do zoológico. Entrada livre, né? Tudo eu consegui. Em nome de Jesus. Eu pedi e me abriu as portas. Fui na Secretaria de Turismo, pedi e tal, que jogo, capitão, olha que é isso, não sei, manda aqui. Eu entrava. 95 crianças de graça, não pagaram nada. Já tiveram lanche lá e tudo. Então, em cada jaula que eu parava, eu tinha que falar sobre o bicho. Que bicho é esse? É dromedário, jacaré, crocodilo. Então, eu fiz mais ou menos durante quase 3 horas, parando com as criancinhas. No final, eu estava muito cansado.
400 anos de idade. Aí me sentei no finalzinho da festa, da saída, e se aproxima de mim um garotinho, máximo de 6 anos, e diz assim para mim: boa tarde. Falei: boa tarde. O senhor deve estar muito cansado, né? Estou. O senhor quer que eu ore pelo senhor? Quê? O senhor quer que eu ore pelo senhor? Você sabe orar, meu filho? Sei, sim, senhor. Quer que eu ore? Quero. Orar para mim é muito importante. Ele falou: então o senhor fecha os seus olhos. Eu tenho essa fotografia. O bicho quase chorou quando viu essa foto. Aí o garotinho foi e botou na cabeça e disse assim: obrigado, senhor. Obrigado por ter trazido o capitão Asa para ficar conosco. Para ser o nosso segundo pai. Ele que vem com tanto amor nos mostrando. Cura dele, pai. Cura da saúde dele. Oh, pai, te peço, teu São Paulo. Eu tenho te trabalho. Sempre dali, então, de 1 agora, São Paulo. O cronograma é visitar a Assembleia do Estado, onde eu vou escolhi esse garoto para ser o presidente da Assembleia. E ele foi e assumiu a fotografia no último boletim. O pastor Hélio foi quem me disse que aliás, o pastor Hélio foi comigo no navio também, né? Foi uma coisa linda, passeio. O porta-aviões foi uma coisa maravilhosa. As crianças vibraram, fizeram um lanche maravilhoso. O comandante Negro é meu amigo. E ele me disse, me deu um comando. A partir desse momento, o senhor é o comandante desse navio. Eu mostrei para as crianças tudo que podia ver. Cada sala de comando, as máquinas, os aviões, tudo. Bom, então, depois disso, o pastor Hélio me falou: você faz parte de algum grupo de rede? Eu digo: faço, do Marcelo. Mas eu não tenho podido ir porque é terça-feira. Terça-feira é o dia que meu filho vem de viagem. Meu filho é representante de uma firma americana. Ele viaja 28 dias. Toda terça-feira ele está aqui. Aí ele passa 28 dias fora. Mas um dia ele vem aqui. Ah, sim. Aí nesse dia você não vai abrir mão. Não, né? vou não. Então, está com ele. Toda terça-feira, esteja onde estiver, ele pega um avião e vem aqui no Rio. Ah. É. Quer dizer, dos 30 dias, 4 dias ele passa no Rio. 4 dias só. Ganha muito bem. Só tem um filho? Tenho só um filho. Qual o nome dele? Eduardo. Lá. Ele é da igreja Nossa da Paz. Ele é católico. Já veio na minha igreja várias vezes. Ele aceita tudo, só não deixa de seguir os regulamentos da igreja católica. E eu não vou tentar convencê-lo. Deixa o Espírito Santo na hora certa. Claro, claro. Bom, ela mexe com ele. então, resultado. Eu passei a frequentar, então. O pastor Hélio me disse que ia ser líder de um grupo. Eu digo: que bom, que eu não vou ficar com o Marcelo mais, que terça-feira é o dia do meu filho. Vou fazer segunda. Então eu passei a frequentar a casa do Valdeci. Ah, do Valdeci. Bom, quando eu chego na casa do Valdeci, quem é que me recebe na porta? O garotinho que orou por mim, pô. Eu digo: mas glória a Deus, isso é uma bênção. Ah, era o filho dele? Era o filho dele. E ele tem mais 2 irmãos. Vinícius, Mateus. E outros, né? E outros esqueçam dele. Vamos italianos. E a esposa muito simpática. O Valdeci. E o filho, o Valdeci é meu fã, pô. Fã mesmo de televisão. O Valdeci, né? Valdeci, o pai. Ah, sim. Aí eu disse: viu o garoto? Eu digo: olha, eu vou fazer uma visita ao Maracanã. Estou preparado para falar com o Sérgio Cabral Filho, que é meu fã também. Ele mandou dizer o seguinte: a Assembleia está nas tuas mãos. Marca o dia, a hora que você quiser. E o deputado Sivuca, que eu não posso deixar de registrar, foi um grande incentivador. Nós levamos as crianças, conseguimos o ônibus da PM, batedores. Eu sempre vou também de batedor também, com a minha motocicleta. E as crianças vibram quando me veem fardado. E o senhor usa o capacete? Não, esse não.
Esse não, essa é uma relíquia. Vou te mostrar agora os outros capacetes que eu uso. Uhum. Aí vamos lá, recebido pelo deputado Sivuca, foi de uma amabilidade tremenda, abriu a sessão do parlamento, do plenário, e nós compôs a mesa, convidando a mim, a Zoraide, que é a coordenadora da Igreja da Criança, um outro irmão da igreja, e eu, sentamos lá em cima. Aí o Sivuca disse, agora eu vou convidar o mais eleito presidente dessa Assembleia, o deputado mirim, Lucas Banzan. Aí aparece ele vestidinho de terno, sobe lá com maior austeridade. Bom dia, senhor, todos de pé. Vamos cantar o hino nacional. O hino nacional, todos cantaram. 6, 7 anos de idade. 6 anos. E os 2 irmãos também vão trabalhar juntos, os três. Os 3 trabalham juntos. E a mãe e o pai estavam no plenário. O grupo de rede do Valdeci era em segundas-feiras, né? Era. Aí ele acaba de cantar nacional e disse, pode sentar. Assumo o comando, a presidência dessa Assembleia, no intuito de hoje mostrarmos algumas coisas que nós temos para apresentar aqui. Vou convocar o deputado mirim Matheus para que suba a tribuna. Ele subiu a tribuna e falou também. Que ele vê da criança abandonada. Depois vê o irmão dele e faz um projeto. Ele bota em votação o projeto é aprovado. É isso tudo valendo mesmo? A Vera mesmo? A Vera, rapaz. Quer dizer, simbolicamente. Sim. Mas foi preparado por mim. Eu preparei tudo isso. E o Sivuca orientando as coisas. Bom, terminou ali, esse projeto deverá ser encaminhado ao governador. Que haverá um garoto que vai substituir o governador. Que vai sancionar essas leis. Que mas bom que isso não conseguiu o governador, ele está muito ocupado, ele está com problema de campanha, mas se tiver uma brechinha ele vai me falar. Aí eu vou levar as crianças ao palácio e esse garotinho, vou escolher um outro menino para ser o governador do estado. O governador passa para ele a faixa, ele assume a direção, o governo do estado e vai então. E essa foi a minha história na igreja, onde eu me sinto muito feliz, fiz vários amigos, me fiz conhecido lá dentro. Disse ao bispo Márcio que eu não queria nenhuma nomeação, que meu nome não fosse usado, meu nome artístico. Eu sou o irmão Wilson. Eu não quero usar o meu nome como quisesse aparecer. Jesus é testemunho de tudo que eu faço. Então, eu acho que tem uma missão dentro da igreja. As crianças hoje em dia são quase como meus filhos, têm um carinho por mim muito grande. E eu vou continuar. Em nome de Jesus. Vou ter orientação do Espírito Santo por outros programas, levar as crianças de Paquetá, levar as crianças em Furnas, mas vou procurar alguns lugares e vou conseguir continuar mostrando a eles. Lugares que eles nunca sonharam. Tem crianças lá que nunca sabiam que existia jardim zoológico. Impressionante. Crianças que nunca sabiam que existia Quintana do Maracanã. Agora tudo isso que eu vou te mostrar aqui.